Bom dia, gente. Domingo pé de cachimbo, 13 de janeiro, nosso Paz e Bem de número 61. Eu sou Mauro Lopes. Para começar, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você está assistindo, se você está participando desse encontro aqui pelo canal Paz e Bem, é simples, é só chegar ali no botão de inscrição, se inscrever, clicar também naquele sininho para receber as notificações de todos os programas do canal Paz e Bem. Se você está assistindo pela TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem e inscreva-se no canal Paz e Bem também. Se você não é inscrita na TV 247, aproveita, se inscreve também. E, como o pessoal me ensina, dá likes no vídeo. Legal. Não é? Alegria a gente estar junto. O tema de hoje é uma solenidade muito, muito importante para cristãos católicos, anglicanos, metodistas e de outras denominações, que é o batismo de Jesus Cristo. É o último dia do tempo do Natal. Então, o tempo do Natal, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista da organização da vida pela dinâmica de oração, é hoje, né, segundo o calendário da Igreja. Esse calendário que foi atualizado, reformatado, reinterpretado à luz do Vaticano II. Tem coisas maravilhosas nele. Tá? Vamos falar dele daqui a pouquinho. Eu tinha prometido para hoje trazer o outro presente que nós recebemos do professor Pedro Lima Vasconcelos, que vai ministrar o primeiro curso da História do Paz e Bem. Né? Como eu anunciei ontem, nós teremos, a partir da semana de 21 de janeiro, um curso, 8 encontros sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, sobre Canudos, é isso aí, como nós conhecemos, né? Conhecemos como Canudos. Vai ser fantástico. Como eu disse ontem, Ariano Suassuna, o grande Ariano Suassuna, disse uma vez: quem não conhece Canudos não conhece o Brasil. Se o nosso tema é espiritualidade, eu posso dizer para vocês, para todo mundo, para mim mesmo, que quem não conhece a jornada de Belo Monte, quem não conhece Canudos, não conhece a espiritualidade de um dos segmentos mais pobres, mais marginalizados do país, que é o sertanejo do Nordeste. Não estamos falando de um pedacinho, não, estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Quem quer mergulhar na alma do Brasil precisa conhecer o que foi Canudos, e o professor Pedro Lima Vasconcelos, que é o maior especialista nesse assunto hoje no Brasil, vai nos apresentar uma versão muito, muito diferente daquela que nós conhecemos. Realmente uma versão... A história é bem diferente daquela que nos chega até nós, que nos chegou até nós já desde as primeiras notas que eu tinha prometido trazer hoje. Já desde as primeiras reportagens, as primeiras crônicas que nos foram apresentadas no jornal Estado de São Paulo, não é à toa, né, que foi no Estado de São Paulo, por Euclides da Cunha. Por sinal, né, esta ilustração aqui é um croquis feito por Euclides da Cunha. Então, eu prometi trazer para hoje. O curso será muito baseado aqui, nesse livro aqui, mas também haverá encontros ao redor desta caixa que nós ganhamos de presente. Eu mostrei tempos atrás, também de autoria do professor Pedro Lima Vasconcelos, Antônio Conselheiro por ele mesmo, são os escritos inéditos de Antônio Conselheiro. Então aqui, este livro, que é fantástico, nós vamos passear sobre ele, Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens. São os apontamentos de Antônio Conselheiro. E esse segundo livro compõe a caixa também.
Arqueologia de um monumento. Os apontamentos de Antônio Conselheiro é propriamente a análise que o professor Pedro Lima Vasconcelos, o Pedro, fez dos apontamentos do livro manuscrito por Antônio Conselheiro e os seus. Vai ser um curso imperdível. Calma! Nós vamos ter a semana inteira para dizer as datas todas, nós vamos divulgar todas as datas com antecedência, os horários, a programação do curso, e como tudo no Paz e Bem, é só entrar, é só clicar, vai ser ao vivo, e teremos depois, ele vai ficar, vou criar uma playlist só para o curso, quem quiser assistir, assiste ao longo da vida, quando quiser, tá bom? Ok. Batismo do Senhor, batismo de Jesus. A liturgia de hoje escolheu, você que não é católico, não é católica, não é cristão, não é cristã, fica, porque é muito legal. Está muito além dos limites do cristianismo ou dos cristianismos como religiões institucionais, muito além, muito além. É uma jornada, é uma bonita viagem. Então, a liturgia hoje está baseada na cena descrita no Evangelho de Lucas. O batismo de Jesus está descrito também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, e insinuado, vamos dizer assim, ele não está descrito, mas há uma insinuação, há uma evocação ao batismo de Jesus também no Evangelho de São João. Isso quer dizer o seguinte, é muito importante o batismo de Jesus, que está presente em todos os 4 evangelhos. Vamos ler o texto de Lucas. É bem curtinho. No capítulo 3 de Lucas, os versículos 15 e 16, depois dá um salto e vai para os versículos 21 e 22. Como o povo estivesse na expectativa... Desculpa, eu olhei aqui porque se começar uma luz muito forte lá atrás, vai ficar uma escuridão aqui, mas estamos juntos e ó, o sol nascendo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, o ungido, o Messias esperado, João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ok? Este é o texto, então, de Lucas, que está sendo proclamado, lido nas missas e nas celebrações das denominações cristãs que celebram essa data hoje, né, o batismo de Jesus Cristo. Os comentários que eu estou fazendo aqui baseiam-se em parte, mas uma pequeníssima parte, na minha leitura própria e nas meditações em torno desta cena, de Enzo Bianchi. Ele é o líder do mosteiro de Bose, na Itália, uma experiência muito interessante. Quem sabe um dia desse a gente conversa sobre o mosteiro de Bose, lá na Itália, e também de um dos melhores biblistas brasileiros da atualidade, o padre Francisco Cornélio, que lá da Itália escreveu o comentário dele. Os 2 comentários estarão com o link na descrição do vídeo, tá bom? Pois bem. Em primeira observação importante, porque a liturgia, esse texto, ele omite questões muito relevantes sobre o contexto do batismo de Jesus. Esse batismo acontece no contexto de uma pregação de João Batista muito vigorosa, muito potente, e que apontava um questionamento diretamente para as elites de Israel. Para as elites de Israel. Pouco antes, no texto, a gente vai ler, podemos ler,
João proclamando: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele espicaçava, João afrontava as elites religiosas e políticas de Israel. E o que acontece aqui no Evangelho de Lucas, nesse trecho, né? Você viu que eu observei que a gente pula dos versículos 15 e 16, depois vai para o 21. O que está omitido aqui? O que está saltado na liturgia? João é preso. Neste momento, né, quando ele anuncia que está vindo alguém, que não é ele, e o batizado de Jesus, ele foi preso por Herodes, foi preso pelas elites de Israel, que estavam temerosas de uma rebelião popular por conta da pregação de João. Então, diferentemente dos evangelhos de Mateus e de Marcos, não é João quem batiza Jesus. Quem batiza Jesus são os auxiliares, são os ministros, é a turma, os amigos, os discípulos e discípulas de João Batista. Essa é a primeira observação. Segunda observação, fundamental, não teve um batizado para Jesus. Não se montou uma cena lá no Rio do Jordão só para batizar Jesus. Ele foi batizado no meio do povo. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também batizado, ou seja, Jesus é um homem do povo, mergulhado na tradição do seu povo, inserido no contexto do seu povo. Não teve um batizado especial para ele. Não reservou a igreja, não. Não pagou o batizado para ter, como os filhos e filhas das elites, um batizado só particular, só para ele. Só para ele. Eu sou Jesus, quero um batizado só para mim, quero ouro, quero música, coro. Não, no meio do povo. No meio do povo. Um homem do povo, no meio do povo. Isso é fundamental. Quem não compreender isto, não compreende Jesus, não entende nada da mensagem de Jesus. Jesus, um homem do povo, inserido na vida e na história do seu povo. Há uma passagem muito interessante num filme estrelado pelo Raul Julia sobre Dom Oscar Romero, santo dos pobres da América Latina, né? Agora canonizado pelo Papa Francisco, muito interessante, que é um dos momentos de confrontação e no qual vai se definir a morte, praticamente se decide a morte de Dom Oscar Romero pelas elites de El Salvador. É o momento em que há um casal, especialmente a mulher, de uma das famílias mais ricas de El Salvador, de San Salvador, da capital, nasce o filhinho ou filhinha deles, eu não sei agora, e ela vai batizar, e ela chega para o Dom Oscar Romero e fala: bom, vamos marcar o batizado, vamos fazer lá na minha casa, vou fazer uma cerimônia maravilhosa, organizar tudo, imagina uma riqueza. E Dom Oscar Romero fala: não. Batizado, quem quer ingressar nesta religião, que é a religião inspirada pela caminhada do Mestre Jesus, vai lá na catedral ser batizada com todo mundo, no meio do povo. A raiva desta mulher e de seu marido é visceral, é brutal. E a partir daí começa a caminhada para o assassinato de Dom Oscar Romero. Então, quem não entende que Jesus está inserido na vida do seu povo, que Jesus é um homem do povo e não das elites, e que Jesus é o herdeiro da pregação de João Batista, que tinha sido feito, tal como Lula, aqui no Brasil, que tinha sido feito preso político, porque ameaçava a liderança político-religiosa de Israel, por Herodes, no caso, não entendeu nada de Jesus Cristo e da sua caminhada. Um outro aspecto muito importante é este aqui. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei.
Então, se Jesus é um homem profundamente inserido, estou olhando ali para ver se não está começando a ficar tudo escuro aqui, não está não, está um nascer do sol muito bonito. Se Jesus é um homem profundamente inserido na vida do seu povo, é um homem do povo, ele é alguém que se conecta com a história do seu povo. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha aqui, ó, a história do nosso povo aqui, ó. Não existe espiritualidade no Brasil que não seja uma espiritualidade conectada com a história do nosso povo, com o sofrimento do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta frase que Lucas traz aqui, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, é a transcrição exata do versículo 7 do segundo salmo, do salmo de número 2. Portanto, esta frase quer dizer o seguinte, olha, este homem do povo que chegou agora para nós, que João Batista vai dizer, este de quem eu nem digno sou de desamarrar as sandálias, o Messias, o escolhido, o ungido, não é apenas um homem do povo, ele é um homem do povo, mas com uma vinculação profunda com a história, a caminhada do seu povo. No caso, o povo de Israel. Então, por isso a citação desse versículo do Salmo 2. História conectada. E tem essa maravilha, que é essa ideia, essa cena da pomba descendo sobre ele, como se diz aqui, em forma corporal, corpórea. É uma novidade, é uma grande novidade na tradição. Então, aqui um outro elemento, homem do povo, vinculado à história, e ao mesmo tempo novo, completamente novo. Não existe na Bíblia, antes dessa citação, nenhum momento em que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele Espírito que soprava sobre as águas lá no Gênesis e que vai atravessar, né, toda a história de Israel como uma imagem, a Shekinah, não existe na história da tradição bíblica, até este momento, nenhuma ocasião em que o Espírito Santo é apresentado com forma concreta, corporal, na forma de uma pomba, na forma de uma pombinha. E aqui é fantástico, porque aqui nos traz para um tema de hoje. É a ligação de Jesus com todos os seres vivos, não apenas com os homens e as mulheres. É esta dimensão planetária do homem Jesus, que foi captada por Francisco de Assis, que foi captada agora está sendo recuperada pela ideia do bem-querer aqui na América Latina. Esta conexão cósmica, essa conexão planetária, essa conexão que transcende o humano para pensar a vida na sua plenitude. Então, o batismo de Jesus, ele traz, no mínimo, esses 3 elementos. É o batizado de um homem do povo, inserido na vida do seu povo, que não está separado, à parte ou acima do seu povo, é alguém mergulhado no seu povo. É o batizado que conecta a história desse homem com a história do seu povo, com a trajetória de lutas, conquistas, derrotas e caminhada do seu povo. E, por fim, traz essa novidade de que a sua chegada é uma chegada que amplia, estende o conceito de fraternidade no planeta para envolver todos os seres vivos, e não apenas os homens e as mulheres. Por fim, além desses 3 elementos, há um contexto. Jesus é batizado, não por João Batista, que tinha sido feito preso político. Jesus é batizado pelos discípulos de João Batista. Pelos discípulos de João Batista, num ato que afronta o poder político, econômico e religioso de Israel.
Porque se João Batista tinha sido feito preso, tinha sido encarcerado, é para que aquela rebelião popular que, aos olhos da elite de Israel, ele estava conduzindo, acabasse. E ela não acaba. E ela continua. E sempre continua. Sempre continuará. Por mais que os poderosos tentem calar a voz dos profetas e a voz dos povos. Bom, hoje é isso. Um convite para todo mundo. Cristãos, espíritas, hinduístas, budistas, judeus, muçulmanos, gente do Santo Daime, da Umbanda, do Candomblé, todo canto. Ateus, ateias, agnósticos, agnósticas. Vamos fazer essa caminhada com esse homem. Homem do povo, vinculado à história do seu povo, que projeta um caminho de fraternidade para todos os seres vivos, que só existe no contexto da perseguição aos profetas, aqueles que o anunciam, aqueles que apontam para ele dizendo, está aqui o caminho da justiça e da paz. É um bom caminho, é bom caminhar. É bom caminhar com ele. E é uma caminhada oferecida, então, para todo mundo, não é uma caminhada exclusiva daqueles que se dizem que batem no peito e se dizem cristãos. Por falar em bater no peito, chegou a hora da gente aquietar o coração, silenciar nosso peito para meditar. Então, hoje vamos meditar em torno desta proposta. Eu vou vir para o canto, porque tem um dia bonito nascendo aí. Tá dando para ver? Tá bem clareando já, né? Vamos silenciar. Meditar. Acolher no coração esta boa novidade. Essa boa notícia. Respiração profunda, espinha ereta. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui, ó. Eu estou vendo que, na medida em que eu chego, tudo bem. Há um comportamento aqui da câmera com a luz, com as luzes, que para mim é meio estranho. Mas, estamos nessa. Estamos juntos. Espinha ereta. Coração tranquilo. Respiração profunda. Olhos fechados. Ok. Foi um domingo de paz e bem para todo mundo, todo o planeta. Um domingo de paz e bem no coração de cada um, de cada um.